Olá! Começa agora mais um episódio do podcast Um Livro, um Disco, um Filme. O programa que acredita que você consegue mapear a personalidade de uma pessoa a partir das obras favoritas dela. Comigo, como sempre, está aqui Bárbara Demirov. Olá, pessoal. Eu tô sentindo que hoje o episódio vai ser muito profundo e muito reflexivo também. Aqui na bancada com a gente também tá a Jéssica Stuck, nossa produtora, roteirista. Oi, pessoal. Eu já tô assim com um friozinho na barriga pra saber de tudo. A convidada desse episódio é uma escritora que com apenas 2 livros publicados já entrou aí pro hall das grandes promessas e realidades até da literatura brasileira. Conta pra gente quem é que tá com a gente hoje. Hoje a gente tem a honra, o prazer de receber a Aline Bey aqui no podcast, premiada autora dos livros O Peso do Pássaro Morto e Pequena Coreografia do Adeus. Ela é dona de um estilo único de escrita, assim, você vai se apaixonar pelos livros dela e também você vai devorar, porque eu particularmente devorei. Então é um grande prazer ter você aqui hoje. Muito obrigada, gente. É um prazer estar com vocês. Que legal participar desse podcast. Bom, Aline, então conta pra gente, rapidinho, é papum, assim, qual que é o livro que marcou sua vida? Yoga, do Emmanuel Carrère. E o disco? Kind of Blue, do Miles Davis. E o filme? Daguerreótipos, da Agnes Varda. Olha Perfeito. só, o que será que esse livro, esse disco e esse filme dizem sobre a personalidade da Aline? A gente vai começar a descobrir a partir de agora. Já como a gente está com uma escritora aqui, a gente vai começar pelo livro que ela escolheu, então, que é o Yoga, do Emmanuel Carrère. Eu vou ler a sinopse aqui para quem não conhece o livro saber mais ou menos de como é a história. Uma história que é difícil de resumir, né? Ai, você tem toda a razão. Eu vou tentar. Nesse relato em primeira pessoa, o escritor parte daquilo que vive ao se inscrever num retiro dedicado à meditação, com o intuito de depois narrar a experiência num livro. Por conta de uma tragédia, ele precisa abandonar o retiro pela metade e voltar a lidar com diversos problemas do mundo real: o terrorismo, a crise da imigração na Europa e sua própria saúde mental. Aline, por que esse livro te marcou? É difícil explicar quando uma coisa deixa a gente assim, de uma forma, sem palavras, devastado, né? Me acontece de vez em quando. Eu sou uma leitora desde a infância. Então, há muitos livros que eu adoro, há muitos livros que me marcam, mas há sempre um momento, assim, mais alto da montanha-russa, pouco antes da descida, onde eu sinto que esse livro vai perdurar bastante e um livro que também vai acontecer releituras, né? Eu acho que foi uma primeira leitura que eu fiz do livro, quero reler muito, mas eu sinto que foi o livro que mais me fez companhia nos últimos tempos. E isso talvez tenha a ver mais com a voz do livro, que ele conquista, né, que é um diálogo muito próximo, do que com a própria história, que é muito interessante, que tem reviravoltas, mas não é sobre a história em si. É sobre essa voz, é sobre a companhia, e também, de certa forma, eu acho que é sobre o modo como ele consegue unificar momentos que são bem diversos, que acontecem num período de tempo relativamente curto, pelo menos ficou essa minha impressão, mas ele consegue unificar isso num livro, o que, assim, sendo uma escritora, eu sei da dificuldade que é juntar essas pontes, sabe? Então eu achei muito genuíno o trabalho, muito especial, por isso trouxe aqui pra gente dialogar. O livro se encaixa nesse gênero que é a autoficção, né? Que vem crescendo também nesses últimos anos. Muita gente tem feito esse tipo de narrativa. Sim. Como é para você, assim, você não usa esses elementos claramente, os seus livros não são uma autoficção, Não. mas o que você acha desse movimento? Se você já tentou, de alguma forma, escrever assim, ou... Não, curiosamente, eu falo sobre isso às vezes nas minhas entrevistas, nem sempre a minha pesquisa como escritora, ela dialoga exatamente com os livros que eu mais gosto como leitora. É quase como se fossem scoops diferentes, assim, a minha leitora é uma figura. Eu sou libriana, né, gente? Então só pra dizer também que não foi fácil fazer esse recorte aqui pra vocês, porque tem muitos amores, né? De filmes e discos também foi bem difícil. O Yoga foi mais fácil porque eu acabei de ler. E o Daguerreótipos eu assisti já faz um tempo e o Miles Davis faz parte da minha trajetória sensível há muitos anos, talvez seja o que chegou antes de todos esses, né? Legal. Então ele estava mais fresco. O Emmanuel Carrère também, por isso eu trouxe. Mas de qualquer forma eu acho que há uma diferença então desse gosto como leitora e da minha pesquisa como escritora. Eu escrevo ficção, eu amo ler ficção, mas eu acho que o mais importante não é exatamente se aquilo aconteceu ou não, mas a verdade que a gente sente por trás da escrita. Uma espécie de voz franca, que vai te dizer, custe o que custar, o modo como as coisas são ou podem ser de acordo com aquela voz que narra.
porque não é que é uma verdade universal, mas aquela voz precisa ser sincera. E quando eu sinto isso, me derrete completamente, sabe? Quando aquela voz consegue carregar a complexidade humana, as dificuldades de olhar para o mundo, de dizer a verdade, e dizer isso de uma maneira sensível e não arrogante, dizer de uma maneira que pode ser escutada por um ouvido humano também. Então eu acho que ele conquista isso de uma forma apaixonante nesse livro. Que legal. E no livro, o autor ele dá diferentes definições para o que é meditação. Qual que é a sua? Eu não medito, nem faço yoga, porque porque é sobre isso também. É sobre ler um livro de algo que a gente nunca fez, e de repente ter um certo desejo de fazer, mas eu acho que yoga tem muito a ver também com a própria escrita, pelo que ele traz aqui, né, e a meditação. Eu venho do teatro, o meu primeiro ofício é ter sido atriz e, de alguma forma, a minha atriz ainda está em mim, quando Uhum. eu escrevo. Acho que isso é algo que define bastante, inclusive, o meu modo de me comportar ou de ser malcriada na Folha. O modo como as coisas ficam ali, né? Tem muito a ver com teatro, com o jogo cênico. E a respiração, estado de presença é uma coisa que o teatro nos dá quando a gente começa a praticar. E eu acho que o palco nos dá, né? Um estado de presença que é, assim, muito forte, porque de fato você fica bastante vulnerável e ao mesmo tempo há um acesso a uma potência nossa, que talvez só no palco, só na narração, carregando uma história, ou na respiração de um corpo muito presente a gente consiga. Então, conforme ele ia narrando esse retiro, eu fui pensando muito em coxia, em concentração de peça, foi o modo como eu me aproximei, né, do que ele narra, mas é claro que também ele narra coisas que eu nunca imaginei, Uhum. e eu adoro isso. Eu acho que o livro não é só um espelho da nossa trajetória ou das nossas emoções. Ele precisa ser portas e janelas abertas também. Então, acho que o yoga são portas e janelas. Que incrível. Ele fala muito também, principalmente no final, sobre o próprio processo criativo dele, né? Como escritor, ele até brinca depois sobre a velocidade com que ele escreve, que como é uma escrita muito fluida do pensamento que ele está escrevendo, isso de escrever rápido tudo que ele está pensando é uma maneira, né? Um jeito, faz parte do processo dele. Como que é o seu processo criativo? Só para comentar que eu acho tão bonita essa parte, eu adoro livros que falam sobre escrita, e eu adoro livros que incorporam a escrita do livro no corpo do livro. Então a gente tem uma impressão de que o livro está sendo escrito no instante em que ele está sendo lido. Uhum. Esse Que lindo. artifício é foda, né? Uhum. Pode falar palavrão aí. Pode. Que se aproxima da experiência do Essa teatro. e essa é uma definição para o livro, né? Um É livro. foda. foda, Difícil pensar em outra foda. palavra, foda, né? Inclusive, muito obrigada por ter falado sobre ele, que deu Imagina. a oportunidade da gente poder ler, não sei quando, né, ter É. contato com Sim. ele, e eu amei muito. Eu fico feliz de influenciar positivamente as leituras, assim, quando as pessoas curtem, né? E também porque o yoga, pelo que as pessoas me falaram, eu postei no meu Instagram e aí várias pessoas me escreveram falando que compraram o livro, que não leriam se não fosse a minha indicação, porque o título não diz alguma coisa que parece que, se a pessoa não pratica yoga, ela fica imaginando que é alguma Uhum. coisa sobre yoga e, né, não imagina o que tá tudo por trás dessa imagem que ele cria, né? Todas as analogias. Enfim, então eu fico feliz, espero que a gente influencie aí a galera a ler, porque é um acontecimento esse livro. Mas voltando só ao que você tinha comentado, esses livros que incorporam, né, o processo criativo, o processo de escrita, eu adoro, porque é um artifício difícil de realizar tecnicamente. Né? É um livro que parece que está sendo escrito no momento que está sendo lido. E quando ele descobre essa coisa de escrever só com o dedo, né, que é um momento triste, ao mesmo tempo muito divertido também, porque eu acho que ele também tem isso, né, esse yoga, que são essas duas forças, o tempo todo o trabalho Uhum. dele é difícil de classificar no sentido de termômetro, tristeza e sabe, e Uhum. alegria. São as duas coisas juntas muito fortes, né? Então tem isso, é uma perda de alguém e ao mesmo tempo esse começar a digitar com as duas mãos e esse treino que ele faz até que ele começa de fato a escrever o livro que a gente está lendo. Então eu amo essa parte. E sobre o que você tinha me perguntado mesmo? Sobre o seu processo criativo. O meu processo, ele se dá no início pelo caderno. Eu sou alguém que adora andar com cadernos e eu gosto muito de anotar coisas. E eu acho que um livro ele não nasce exatamente com toda a linguagem que depois vai morar lá. Ele nasce com uma espécie de incômodo que é muito corporal para mim. Então eu tenho um tempo que eu preciso viver, inclusive, com esse incômodo antes de colocar em linguagem. Fica uma impressão de estar sendo habitada por alguma coisa
muito sem nome, que não sou eu. Porque também tem muita coisa que me habita que sou eu sei. Mas tem alguma coisa que vai se deslocando até que a coisa acontece, que é um livro, ou é algum trabalho, E aí há um momento em que a rua, né, andar pela rua, ler outros livros, vai revelando muito a respeito desse incômodo para mim. E tem uma intuição que vai dialogando como se ela já soubesse, né, Sim. o que vai ser escrito. E aí os livros vão chegando, as músicas, as pessoas. E aí vai chegando um momento em que tudo vai ficando incontornável, e aí eu preciso ir pro computador, digamos assim. Aí o livro começa a ter as suas versões, que são sempre muitas. Então, é um processo lento, mas muito prazeroso. Só para complementar, fiquei muito intrigada. Você falou que é um processo corporal esse incômodo. E você sente isso onde em você? Depende do livro, né? O Pássaro, por exemplo, o meu primeiro foi Estômago e a pequena foi Seios. Esse meu livro novo que escrevo agora é Garganta. Então, esses lugares variam e eu acho que tem muito a ver também com o processo do ator, porque o ator tem essa questão, o cantor também, né? Os artistas da cena, o uso da voz. E o modo como a tua voz pode sair ou do peito ou da cabeça muda a projeção. Uhum. E uma nova voz te habita. Claro que há um tom um pouco que é sempre teu, né? Que fica aquele lugar terreno familiar, mas a voz ela pode ser maior, ela pode ter mais amplitude. E eu acho que a voz na escrita também pode, né, então é melhor mudar a região do corpo. E se depois de escrever muitos livros você já ocupou todos, quando você voltar, por exemplo, para o estômago ou para o seio, como você já vai ter envelhecido, já não é o mesmo seio, já não é o mesmo estômago, já tá um lugar, interessante para contar uma nova história lá, né. Uma coisa no yoga que é bem interessante é que o autor ele vai para esse retiro, né? Só que ele é forçado a sair desse retiro, porque acontece uma tragédia que a gente não vai dar spoiler aqui do que é. Obrigada Mas pelo aviso, por me segurar, porque eu já uma tragédia que, enfim, que é facilmente reconhecível, né, para todo mundo. E, e o livro muda nessa hora, né? Toma um outro rumo. Os seus livros, eles não têm essa coisa, não tratam de questões diretamente sociais, políticas, assim, mas como esse tipo de acontecimento, os acontecimentos políticos e sociais aqui no Brasil, que ultimamente tem tomado muito da nossa atenção, como isso reflete na sua literatura? Você consegue isolar? Eu acho que, diferente do Emanuel, eu tenho uma investigação muito diferente da dele, né, o nosso trabalho é muito diferente, eu adoro ler, como eu disse, autores bem diferentes do que eu faço, eu aprendo muito também, né. E eu acho isso, bonito nele, o modo como ele incorpora o presente, mas o meu jeito de escrever é não me comprometendo demais com o tempo histórico, porque eu escrevo de um lugar que para mim ainda é a minha infância, mesmo que eu não esteja escrevendo exatamente da minha infância, eu, Aline, criança no mundo, mas era o modo como eu absorvia o mundo, sabe. Tem um tempo e um jeito de olhar para a cidade, para as coisas da infância, que eu acho que nesses meus primeiros anos de escrita, tem me ajudado muito a encontrar uma voz, confiável para narrar. Então, o tempo da criança mistura um pouco, né, quem é o presidente da república com, uma chuva, uma tempestade que ocorreu na terça-feira, com a gente não tem uma dimensão como a gente tem como adulto do tempo. E tem um tempo mais sem borda também, porque uma tarde brincando pode durar muito mais do que um ano inteiro na vida de uma criança. Esse tempo me interessa. Então, por isso eu não me comprometo ainda com nenhum recorte histórico que a gente consiga, logo identificar de que época a gente está falando. E também, por enquanto, ainda não coloquei nenhum celular no meu livro, nenhuma internet, nenhum WhatsApp. Não sei se em algum momento isso vai acontecer, mas eu fui criança na década de 90. Então eu vi a internet surgir, mas a minha infância não. Então ainda não entrou. Em alguns contos meus entraram já, mas eu sempre tenho muito cuidado para lidar com o nosso tempo de hoje, porque eu acho que como a gente está vivendo isso agora, é sempre legal ter uma espécie de distância ou de gestão. Então eu ainda não sei colocar um celular em cena num romance, ainda não consegui. Ah, é Mas, muito bom. mas e a Aline, pessoa física, com essas questões sociais, políticas, você é ligada nisso, assim, enquanto pessoa, não como autora, né? Sim, sim, mas eu acho que o meu trabalho ele talvez queira cuidar de algo que seja um pouco mais que não seja um recorte específico, que a gente possa falar a partir desse fato, também esse recorte específico político, ah, seja esteja ali de alguma forma tecido, de uma forma um pouco mais oculta, menos revelada, menos aberta.
Eu não sou alguém que vai trazer fatos, que vai narrar a partir de um ponto de vista totalmente político. Eu acho que o meu modo de fazer política é pela poesia e pela infância e pela própria escrita, que sempre é política, né? Publicar um livro, escrever, enfim. Isso é um ato político por natureza, né? Mas Talvez pelos temas também. também. Mas é difícil, eu não consigo me ver sendo alguém que vai tratar de fatos reconhecíveis ou de épocas onde a gente, enfim, tem uma clareza do que está acontecendo como hoje, né? Como agora, enfim. Uhum. A política como está nesse momento, ou algum acontecimento que a gente viu no jornal, algum recorte nesse sentido. Eu acabo indo sempre para um lado mais oculto. E reflete muito mesmo, porque a experiência de ler os seus livros traz isso. Não só ler, que já leva a gente para um outro lugar, mas a história também, as suas histórias também. Então é muito interessante, faz total sentido. Legal. E Aline, você falou também que você falou da sua infância, né? Então eu queria saber como que os livros que você leu no passado influenciaram você hoje. Eu acho que é até difícil prever o quanto, né? Eu tenho memórias afetivas de alguns livros como aqueles livros da edição Vagalume. Uhum. Adorava. A Mina de Ouro, a Droga da Obediência. A Ilha A Perdida. Ilha Perdida. A Droga do Amor, né? Do Pedro Bandeira. Esses livros todos eu lembro da capa, assim, era muito forte. Porque foram um dos poucos que nessa época de escola era pra gente ler e ao mesmo tempo eu gostava. Porque geralmente ter que ler um livro na escola não me apetecia a leitura. Eu gostava de liberdade. Desde criança você queria Eu era escolher. assim, queria escolher. Eu queria estar na biblioteca, olhar e escolher o que eu quero ler. E também nunca gostei de fazer alguma coisa com a minha leitura. Especialmente uma prova. Fazer uma peça, fazer uma roda de conversa. Isso é maravilhoso. Fazer, enfim, esse podcast. Mas fazer uma prova sempre me doeu e ainda me dói muito. Eu acho que a gente não encontrou um modo de trazer a literatura com tudo que ela pode de corpo e arte para a escola. E eu acho que isso afasta muita gente da leitura na vida adulta. Perfeito. O Escaravelho do Diabo, você leu também? Não, isso eu não li. Ai, eu adorava também esse adorava livro, esse, eu não gente. É que você falou que você lembra da capa, eu lembro. Não, Maravilhoso. esse livro eu também eu li assim, escondidinha no meu quarto, porque é eu pesado. É pesado, e aquela tensão, e aí eu me cobria pra ler, mas eu li várias e várias vezes. Eu lembro do Éramos Seis também, que depois virou novela. Na minha época tá complicado, né? Já tô denunciando nossa 35, época, a nossa somos todos época. contemporâneos. Mas eu me lembro que as novelas tinham uma força muito grande, assim, no nosso imaginário, né? Eu assistia muita novela. E me lembro, por exemplo, de Rei do Gado, de Terra Nostra, novelas que eu ficava esperando, assim, pra assistir, que me tocavam profundamente. E Éramos Seis era uma novela também. Sim. Jéssica. Não, é que eu fiquei com muita vontade de ler um trechinho de um livro dela, porque conversa com o que a gente estava falando. À Tudo bem? vontade. Qualquer coisa a gente Por favor. corta na edição. Não. Até pra quem não conhece ainda a literatura da Aline, vai ter um gostinho agora. Que você falou com isso do oculto, né? Que a sua forma de falar sobre política ou não é muito oculta. E eu acho que esse trecho que me marca muito, até pelo jeito que você encadeia as palavras, né? De uma forma bem... eu acho muito... Que tem momentos muito brutos e crus, assim como a vida é, né? Você tá lá descrevendo tudo na voz da criança e de repente, pá! E pá! Exato. Que é como a gente recebe as coisas, né? E esse pá é gráfico, né? No caso dela. gráfico. Assim, é onde as letras estão dispostas na página também. Exatamente. E com letra maiúscula ou não, ou na próxima linha. Então tem um trechinho que eu acho ele muito forte. Vou ler, tá? Pensei seriamente em aborto, mas não tive coragem, com C maiúsculo, para dizer estupro. Então eu disse, fiz sexo. Eu acho esse trecho muito... do peso do... gente, isso é uma citação do Peso do Pássaro Morto. Primeiro livro, né, que você estreou com esse livro, né? Um livro fortíssimo, fortíssimo. Eu lembro, vou até contar um relato aqui rapidinho. A primeira vez que eu li, eu tava numa época muito difícil, assim, da minha vida. Eu tava com depressão e eu lembro que uma amiga minha pegou e me presenteou esse livro. Assim, lê esse livro. Foi muito bom pra mim quando eu tava numa fase muito difícil. E acho que pode ser bom. E aí eu li. Eu fiquei muito devastada em muitos momentos. Mas ver a história
se passando daquele jeito e aquelas dificuldades de uma vida de uma mulher que sofreu muito e ver de uma certa forma também elas tentando superar os traumas como podia em diferentes fases da vida. E o silêncio, né? Para várias situações ali que... é muito forte. É muito forte. E é engraçado como uma escrita tão bruta, assim, em alguns momentos, ao mesmo tempo eu me sentia como um abraço. Uhum. Porque a gente passa por muita coisa, né, como mulher. Sim. Então, só o fato de se sentir um pouco ouvida ao ler as coisas daquela forma, é tipo, nossa, tem outras mulheres que vivem e passam por isso, e passam por coisas piores, e foi um abraço. afago. É um Que afago. bonito, que lindo. Foi um afago pra mim, então me marcou muito. E eu comecei a dizer isso, eu ia perguntar uma coisa. E já Mas é me isso. fugiu. A gente vai... Obrigada, que lindo te ouvir. Obrigada. De nada. Obrigada. O relato já valeu por tudo. Já, pronto. Inclusive, um dos temas, a gente falando quando a gente leu a sinopse do yoga, é justamente depressão, enfim, Sim, né? transtorno bipolar, são coisas que perpassam os seus livros também, né? Também. E a nossa geração, já que a gente falou que somos todos contemporâneos aqui, é uma geração que eu não sei se é exatamente porque agora que isso está sendo começado a diagnosticar mais, com mais frequência, e perdendo um pouco do estigma. Mas como você vê essa questão da saúde mental? Como isso te afeta, assim, ver isso não no seu caso pessoal, mas como uma sociedade, assim, cada vez mais doente nesse tipo Sim. de... Não é um tema que eu estudo frontalmente. Eu gosto muito de estudar psicanálise. Eu acho que talvez seja uma das coisas que eu mais estudo além da própria literatura, né? E das artes em geral. Mas eu nunca estudei também, assim, num curso, academicamente. Então, as minhas leituras são orgânicas e há muitas dúvidas. E, claro, muitas leituras que se faz transviadas, assim. Eu entendo que posso, que consigo, né? A partir do que vou entrando em contato. Mas já me abre muitas portas para a escrita. Porque como eu cuido da parte de dentro das minhas personagens, né? Há ações, coisas que acontecem, mas a minha palavra, ela cuida da parte de dentro das coisas. Então, há muito dessa relação com a saúde mental, né? Mesmo que também não seja nomeado, porque na história do pássaro, né, não está dizendo que essa mulher teve depressão, mas muitas pessoas que têm depressão me relatam que se sentem acolhidas de alguma forma nessa narração. E também na pequena coreografia do Adeus, também algumas pessoas me falam que sentem na Vera uma depressão. Então, acho que tem ali, né? Como eu disse também na sua pergunta anterior, é difícil você me ver assumindo um ponto que seja muito aberto. Isto é depressão. Eu prefiro, como romancista, deixar uma terra convidando para que a gente possa, dentro também das nossas próprias vivências, assentar coisas no texto. Eu prefiro do que dar nome, sabe? Eu acho que tenho preferido cada vez mais nomear menos e adentrar o nome. Descer as escadas do nome da coisa. Tipo, vou falar de amor, não usa a palavra amor. Entra no amor e deixa que as pessoas descubram se é mesmo amor ou se pode também ser muitas outras coisas, né? Então, acho que na saúde mental é um pouco sobre isso. E no caso do Emmanuel, tem muito a questão do transtorno bipolar, que também não é um estudo que eu faço e nem conheço alguém que tenha e não tenho, mas ele me deu muito aqui, né? Quando ele pôde trazer esses altos e baixos muito definidos. Quando a alegria chega, é uma alegria muito alta. E quando a tristeza vem também, ela é muito, muito baixa. A mania, né? O estado de mania. E assim, o modo como ele elabora isso me deu uma empatia muito grande, sabe? Me deu um conhecimento de causa muito grande. E é por isso que eu adoro ler. Porque eu vou descobrindo universos e estados e situações que vão me alargando como pessoa no mundo, né? Vão melhorando a minha escuta de gente. Então, eu acho isso poderoso também, uma coisa que a literatura faz por nós. Eu acho que é por isso que sua obra toca tanta gente, como o relato que a Gé fez, porque você não define mesmo, você mergulha. E é isso que a gente sente. Eu não tive a mesma vivência que a Jéssica. Só que eu também me senti tocada. Eu acabei o seu livro, o primeiro, chorando. Eu não conseguia parar de chorar. Porque não só também pelas questões tristes que acontecem, mas por todo o processo, por toda a evolução da personagem, né?
e como a sua escrita evolui com ela. Então é isso, sabe? Sim, sim. O pássaro, assim, os relatos que eu tenho é de muitas águas, né? Acontece muito. E eu, assim, trazendo o yoga, eu chorei no final. E não é um livro que eu posso dizer que é triste. Como a gente disse, é um livro inclassificável. Não dá pra dizer que ele é alegre nem triste. Dá pra dizer que ele é um livro magistral. Eu chorei muito e a parte final é muito bonita. Uhum. Então, tenho buscado como escritora também uma leitura que deságua não só pela tristeza. Isso é uma coisa que tem me chegado muito. Agora estou escrevendo meu terceiro livro. O Pássaro é o meu primeiro livro. Eu acho que ele tem uma ingenuidade luminosa de primeiro livro, né? Que é normal. Mas é um livro que acontece tanta coisa, né? Acho que dá para escrever toda a minha literatura só com Pássaro. Uhum. Porque é quase como se fosse um catálogo do que eu posso escrever. Meus assuntos, né? Ele abriu para mim, assim. Eu sou uma escritora feita dessa matéria, né? E aí Que eu vou legal. adentrando então com a pequena um pouco disso, porque Vera tem muito da minha protagonista do pássaro e outras questões que É vão se verdade. abrindo, e o terceiro também se abriu a partir da pequena. Então tenho sentido que os livros, a borda deles, para mim, os meus, né, são líquido. Então não é coisa que se fecha com um muro, acabou esse projeto, próximo. O meu projeto não acaba, né? Ele vai se encostando no outro, assim, e se alargando. Mas eu acho que tem o desejo de narrar mais contraste. Que é uma coisa que eu acho que é importante para minha maturidade de escritora. Perfeito. Daria pra gente ficar horas falando de yoga Nossa. com a Aline, mas vamos passar para o próximo bloco. No próximo bloco, vamos falar do filme Daguerreótipos, da Agnes Varda. Bárbara, sinopse, por favor. Bom, neste documentário, que é muito observativo, né? Ela filma o cotidiano dos comerciantes da Rua da Guerre, em Paris, onde ela morava. Então, a gente vê padeiros, perfumistas, alfaiates, açougueiros e outros tipos de pessoas ali. E ela encontra um ponto de contato entre todos eles, entre o real e o mágico. E é muito do cinema da Varda, né? Então, mas enfim, antes que eu comece a falar da Varda, que eu não paro mais, por quê? Aline, por que esse filme? Como não ser esse filme, né? Eu tô vendo seu olho brilhar muito. Eu também sou absolutamente fã da Vadá. Eu vindo aqui, né, de Uber pro estúdio, mandamos uma figurinha, ele mandou uma figurinha de Vadá, porque o Uber deu errado, a Vadá já estava lá. Ela é uma gênia, ela é uma grande referência para mim, uma artista que eu me alimento da presença dela, do que ela faz, do que ela fez, do modo como ela se expressa, do modo como ela é coerente com o trabalho dela, com a pesquisa dela, como ela consegue fazer arte sempre. Se você pegar Os Catadores e Eu, que também é um filme que poderia estar aqui tranquilamente, Sim. é muito bonito o que ela faz, é muito original e é muito honesto. De novo, trazendo essa palavra, eu sei que a gente mudou a folha, mas se você for olhar tanto o trabalho do Emmanuel Carrère no yoga, quanto o trabalho da Varda como um todo, tem uma honestidade brutal, né? Então, esse filme é um dos filmes mais bonitos que eu já vi. Eu adoro documentário, mas eu acho que a Varda, ela não faz exatamente documentário, ela faz o cine-ensaio, o tal do cine-ensaio, Isso. né? Então, ela inaugura um modo de fazer cinema. E ela é uma gênia, é isso, não tinha como não ser ela. Tanto é que ela é a precursora da Nouvelle Vague, né? Exato. Muitos falam do Truffaut, que não tem como negar, Os Incompreendidos é sim. Só que ela veio lá em 59, né? Com um filme, uma ficção, que abriu a ala pra Nouvelle Vague, né? Então, é muito... Então você já respondeu mais ou menos o que eu te perguntar, do que te agrada no cinema da Varda. Essa verdade, essa sinceridade com a vida real, assim? O modo como ela incorpora, de novo, né? Se a gente for ver, tem muito a ver também com o yoga. Ela incorpora o fazer do filme no filme. Ela mantém, por exemplo, no Daguerreótipos, ela mantém a imagem das pessoas filmando espelhadas no vidro. Ela mantém os fios. É cinema, gente, tá? E aí o tempo todo a gente se envolve, mas a gente percebe que ela tá... E o ensaio tem muito disso. Porque o livro também do yoga tem um quê ensaístico, né? Assim, tem alguma coisa que é uma narrativa, é um romance, mas ele também extrapola esse gênero e tem momentos em que ele tem digressões que são típicas de um ótimo ensaio. Sim. E ela também faz isso. Me parece que ela escolhe um assunto, mas ela não tem um plano totalmente fechado para filmar. Ela é muito aberta ao que vai acontecer quando o filme começar a rodar. E me parece que ela incorpora muito bem coisas que parecem muito distantes. É como você diz, ela junta universos que talvez em outras mãos parecessem absolutamente desconexos.
ela consegue manipular isso e formar uma roda de energia, que é também o que yoga faz. A gente falou sobre isso. São vários livros dentro de um livro, de repente ele consegue transformar isso numa unidade. O daguerreótipo são muitas vidas dentro daquela rua, que inclusive é própria, né? Que ela se coloca como uma retratada ali, mas fica tudo muito unificado pela arte dela, pela textura dela, pelo cinema dela. Ela não tenta ser uma coisa a mais. Ela simplesmente é, e é por isso que ela conquistou tanta Exato. gente, né? Exato. Ela é brilhante e ela tem uma humildade diante do objeto que ela filma. É isso, humildade. Eu acho que essa é a palavra pra carreira dela. Uma grande escuta, né, da coisa. Importa muito mais o que ela está filmando. E se ela está obsessiva e apaixonada pelo que ela filma, naturalmente a gente, como espectador, vai estar. Então, quando Os Catadores e Eu, que também é um documentário que eu amo, né? Ele é exatamente isso. Ela decide filmar, então, pessoas que catam lixo e sobrevivem disso. Se você for pensar, isso vai virar um filme? Vira. E vira uma coisa que se expande. Como os daguerreótipos, né? Como essas pessoas, esses comerciantes. Eu nunca tinha visto um filme sobre pessoas que têm comércio numa mesma rua. Realmente, não tem. E dessa maneira, desse jeito, filmando do modo como ela filma essas pessoas, parecem realmente mágicas, né? Sim. E traz muito também dessa brincadeira que acho que todo mundo que trabalha com algo criativo, acho que sempre tem, desde pequeno, tem essa coisa de ficar olhando as pessoas na rua e ficar imaginando histórias para É elas. verdade. E nisso ela transforma isso, literalmente é o filme dela. Ela entra nas lojas e começa a pesquisar o que são aquelas histórias. Você também é desse tipo? Você na sua rua fica imaginando como são as vidas dos seus vizinhos? Tem algum vizinho que você já criou toda uma história que você acha que daria um bom filme ou um bom livro? Eu gosto, mas eu preciso de um pouco mais de distância, porque ela vai fazer isso com os vizinhos dela, né? Tem esse livro aqui que é maravilhoso, que fala sobre os documentários da Vardá, que é um livro da Sara Yakni. E tem os daguerreótipos aqui no ensaio que ela faz. Ela conta que a Vardá tinha acabado de ter o filho dela. Isso. Então, ela estava nesse momento, assim, muito ainda amarrada nas questões da maternidade, ela não podia ir muito longe para filmar. Então, ela usou 90 metros de fio Sim. como um cordão umbilical. E ela falou, até onde der, eu vou filmar até onde der o meu fio, e é isso. Gente, Isso perfeito. é lindo, né? Ela colocou uma proposição, e é sempre legal se colocar restrições. Eu acho que ela é muito esperta nisso, como os olipianos fazem, né? De restrições matemáticas. Um grupo, só dando essa abertura para quem não conhece, é um grupo de escritores e matemáticos que se colocavam restrições para escrever. A primeira geração, o grupo existe até hoje, mas a primeira geração foi formada, por exemplo, por Ítalo Calvino, Jorge Perec, Raymond Queneau. E esses escritores trabalhavam com restrições. Então, eles não vou usar verbo no texto, ou vou tirar todas as vírgulas, ou vou escrever, enfim, roubando palavras de outros escritores, esse tipo de coisa. Então, isso que ela faz é uma restrição, né? Uma restrição poética. Vou filmar até onde der o meu fio. E esse é o meu filme. E ela faz um grande filme com essa proposição. No meu caso, os meus vizinhos, por serem vizinhos, eu fico um pouco tímida, demora pouco tempo no meu prédio. Talvez eu me sinta mais à vontade daqui uns anos. Eu prefiro observar mais longe, então eu prefiro não ser alguém que se sabe... eu prefiro desaparecer, que é uma coisa que o documentário precisa fazer, né? A câmera precisa desaparecer em algum momento e aí aparecer depois que ela desapareceu para a pessoa que está sendo filmada, né? Aparece pra gente. Então, na rua eu consigo desaparecer mais. E aí entrar em contato com pessoas que realmente não sei nem aonde moram, que às vezes é só um vislumbre na janela do carro. Isso me dá, assim, uma alegria imensa de imaginar histórias. E se a pessoa tiver uma coisa, um detalhe, porque literatura, arte é detalhe. Então é um modo como a blusa tá enroscada na calça, aquilo te emociona. Você nem viu o rosto, mas você viu a blusa. E aí e depois usa, obviamente, e todo personagem é um Frankenstein de imagens, né? Assim que você vai colhendo. Então eu adoro observar e aprendo muito com a Vardá, o modo como ela sabe escutar as pessoas que ela retrata. E só quero adicionar aqui, que eu falei aqui do primeiro filme da Vardá, que é o La Pointe Courte, que é de 55, e por isso que eu falei, que foi antes do Truffaut. O Truffaut ganhou os méritos aí de criar a Nouvelle Vague, mas a Vardá veio antes. E é com o Godard, né? Esse da ponte. Tem algum que ela filma com o Godard? Tem um documentário Que ele tira o óculos? Não, sei se vocês eu viram não lembro esse. desse. Ai, Mas eu esqueci esse o filme nome. primeiro dela é sobre um casal ali que também tá sim, se da separando. ponte, né? Eu assisti esse, assisti. Que é maravilhoso. É Acho que o maravilhoso. Godard, se eu não estou enganado, ele faz uma participação no filme dentro do filme, do Cléo da Sete. Acho que é o do Cléo da 5 a 7. Eu adoro tem esse um filme filme também. dentro de um filme que acho que o
Godard aparece. Ah, acho que é isso. Eles eram grandes amigos. E ele não aparece naquele filme que ela faz com... Visagens Eu Villages. tenho uma raiva Sim, dele. Eu tenho uma todo mundo, raiva. Eu tenho todo uma mundo raiva tem. dele. Porque ele fez ela chorar, gente. Não, olha, Quem faz a Godard, Vardar chorar? sinceramente, Aí nossa comprou senhora. uma briga com a gente. Nossa, eu não assisto mais Godard, sério. Tadinho, né? O cara... Olha, sincero. Foi O Godard cancelado. faleceu, mas Ele a me gente... perdeu. Só pra localizar quem não assistiu o filme, Visagens Villages é um dos últimos documentários muito bom, concorreu ao Oscar, inclusive. Ela fez já bem velhinha. Com já. JR. E tem uma cena lá, não é spoiler, mas é uma das cenas que ela vai até a casa do Godard e fala: eu quero falar com ele, tomar um café, ver como ele tá. Ele não atende. E ele, dá pra ver que ele tá em casa, mas ele não atende. E a gente fica. Ela fica arrasada e a gente fica arrasada junto. Ai, mas Não, viva não, Vardar. Viva, maravilhosa. Maravilhosa. Bom, eu queria fazer um paralelo, na verdade. Tanto a Vardar quanto o Emmanuel Carrère, eles estão num ponto de vista ali deles, né? O eu. E eles se colocam, né? Uns mais do que o, né? O Carrère um pouco mais do que ela ali, mas os dois eles se colocam o eu na narrativa. Como que a Aline se coloca nos personagens? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda é se você tem algum medo de se colocar como Aline e isso parecer narcisista ou alguma coisa nesse lugar. Sim. Eu acho que eu me coloco a partir das memórias. Eu acho que a memória tem dois grandes túneis para mim, para ficção. É a memória e é o sonho, para mim. Então, às vezes não é nem que eu uso exatamente o que me aconteceu, mas se eu adentrar, eu tenho, por exemplo, 5 ou 6 memórias que são assim, contém quase que toda a minha vida, não no sentido acumulativo, mas num sentido de potência, de condensar uma verdade da minha própria vida ali, né, em cores e sensações e impressões. Então, se eu adentrar profundamente o túnel dessa memória, eu saio lá do outro lado, que é o lado da ficção. E só eu posso entrar nesse túnel, porque só eu lembro como me lembro das coisas que me aconteceram. Então, a minha ficção, ela sempre está depois dessas memórias, sabe? Então, acho que essa é a minha contribuição, dentro das minhas narrativas. E se as minhas personagens pedirem socorro, no sentido assim, estou esvaziada de memória, eu preciso de algo, eu entrego, falo, e essa serve? Ah, serve, aí eu empresto. Então é assim que a gente trabalha, com negociação de memória. Agora, essa questão do narcisismo, eu acho que, na verdade, eu acho uma grande generosidade, eu não vejo dessa forma, assim. Uma pessoa escrever sobre si, para que o outro adentre esse si e encontre a si mesmo lá, é muito generoso. Então, não vejo narcisismo. Acho que o narcisismo é guardar as suas preciosidades para você, para dentro, e ficar entupido com as coisas que você viveu e é. Não. É lindo, são balões, são possibilidades. Maravilhoso. Bom, a gente já falou do Peso do Pássaro Morto algumas vezes aqui, e ele foi adaptado para o teatro, né? Foi. Você já pensou, já teve uma proposta de adaptar para o cinema, ou esse livro, ou o segundo? Então, na verdade, tanto o Pássaro quanto a Pequena estão em relações com o cinema. Os dois estão com contratos assinados, né? E o Pássaro foi adaptado para o teatro e a Pequena está sendo adaptada para o teatro. O Pássaro foi adaptado pela Helena Serelo, com direção do Nelson Baskerville, que é um diretor que me deu aula no Célia Helena. Então, eu sou muito fã dele, acompanho o trabalho dele profundamente, assim, então, muito feliz, né, que ele dirigiu, e a Helena é minha amiga, então foi lindo. E a Pequena está sendo adaptada pela Tarsila Tanhan, que é também uma atriz amiga minha, e ela está fazendo esse solo. Os dois são solos, né? A Pequena, ela também foi adaptada para uma videodança pela Georgia Palomino, e ficamos em cartaz aí no Sesc, já fizemos algumas ações, é muito bonito o filme delas. E também está sendo adaptado para um espetáculo de flamenco, A Pequena. Olha só. O que é muito legal, né? Eu adoro esses desdobramentos. E para o cinema eu ainda estou esperando o que pode vir. As duas diretoras são próximas, a gente está conversando. Mas a gente sabe que cinema é algo que demora bastante para conseguir tudo que precisa para o filme levantar. Mas os dois estão aí com os direitos reservados. E como é seu envolvimento com essa adaptação? Você costuma acompanhar, seja essas para o cinema que ainda estão numa fase mais embrionária, mas nessas outras que já realizaram das peças, da videodança, como você se envolve? Você deixa mais a diretora à vontade para ter a visão dela? E como você se sente vendo
algo seu que você criou adaptado para um outro formato. Sim. Eu procuro não me envolver muito no processo criativo, porque eu fico muito tempo escrevendo meus livros, então eu fico saturada, assim, eu preciso de outras leituras, sabe? E eu gosto de ver o trabalho. Claro, se elas me pedirem algo, eu vou, mas eu não participo de roteiro, dramaturgia, é nada disso. O Pássaro, quando eu vi, ele já estava de pé. Eu vi um dos últimos ensaios. Ele estreou primeiro no streaming, né? Porque foi na pandemia que ele estreou. Uhum. Então a gente fazia pelo Simpla, de um modo bem interessante, assim, que a Helena conseguiu fazer. Inclusive, ela preservou certas imagens que ela filmou na época, que ela estava num sítio e tal, e usa na peça, né? Então é bem legal, assim, o trabalho. Mas eu fico mesmo de espectadora e fico muito feliz dos trabalhos terem outras leituras, né? Passarem para outras linguagens, que é sempre uma nova composição. Você transformar um livro em teatro já não é mais o livro, por mais que a essência do livro possa estar lá, e eu sinto que no Pássaro esteve lá, está lá. Na Pequena, acredito que também, porque eu e a Tarsila somos amigas, então já aproxima, né? Ela sabe muita coisa, eu sei muita coisa uma da outra, então eu acho que vai ficar perto. Mas eu acho que haverá também um momento em que meus livros vão ser adaptados por pessoas que eu não conheço, mais distante, outras adaptações, e tudo isso vai acontecendo e faz parte da vida, né, do livro. É. Então, fico aberta para tudo que vier, sabendo que o importante é que leituras cheguem. Sim, e é muito interessante o que você falou, porque, como eu trabalho com cinema, vários diretores já falaram assim: quando eu faço um filme e vai para o mundo, não é mais meu. Eu acho que isso vale para qualquer obra, né? Qualquer tipo de arte, né? E uma pergunta, a última pergunta. É muito importante, você falou que são duas diretoras que estão envolvidas nos seus filmes. Uhum. Isso é muito legal, assim, porque as mulheres precisam de mais espaço e existem muitas diretoras por aí que querem, né, ter mais espaço no cinema. Então é muito legal isso. Não é uma pergunta, é mais um apontamento que eu achei isso muito Acho que dá para importante. encaixar uma pergunta, por exemplo, você se sentiria à vontade se um homem pegasse para dirigir uma peça ou um filme inspirado nas suas obras? Porque eles são muito do universo feminino, É. assim, né? São, mas o Nelson, por exemplo, dirigiu O É, Pássaro. verdade. E de uma sensibilidade linda. E assim, você trouxe os meus livros para ela. A gente está aqui porque você trouxe. Então, assim, eu acho que é maravilhoso verdade. isso. Hum. Eu adoro ter meus leitores e leitoras, enfim. Eu acho que o modo como as pessoas se aproximam do livro é pelo lado feminino de si. Seja a pessoa, enfim, de gênero neutro, mulher, Sim. homem, enfim. É híbrido, o que for. Eu acho que tem um lado feminino que talvez o livro convoque. E que se a gente puder entregar, faz bem pro trabalho. Eu acho Por que é isso que é sobre isso. importante ter esse olhar feminino também como uma direção, né, com a direção. Por isso que eu quis falar, assim, porque é relevante mesmo. A energia yin É, do yin yang que o Carré exato, fala, né? exato. Exato. E só pra gente tirar uma dúvida, assim, uma curiosidade, na verdade. Além do cinema da Vardar, quando você vai ver ficção, o que você procura assistir? Boa. Ah, assim, eu amo o cinema que cuida de histórias pequenas, sabe? Então, histórias de casa, histórias de infância. Eu assino o MUBI, eu faço tanta propaganda do MUBI que as pessoas acham que eu trabalho lá, até nas minhas oficinas, mas eu acho que eles trazem um cinema, né, possível. Hoje a gente está consumindo muito cinema em casa, né? Sim. A pandemia acabou, até para mim, eu ia muito ao cinema, mas eu acabei me recolhendo um pouco. E ir ao cinema hoje é uma ação, assim, que me exige uma coisa que não é tão mais natural, sabe? Antes era muito natural, vou no Sim. cinema, eu ainda não recuperei o meu Entendi. gesto orgânico de ir ao cinema. Então eu fico muito com o que me acontece ali no MUBI. Eu adoro, por exemplo, Tarkovsky. Eu acho que ele tem um cinema tão autoral, tão profundo e que cuida de questões que são diferentes da Vardar, mas que de alguma forma eu acho que se tocam, né? Num sentido de uma câmera que tem uma textura íntima, né? Que tá também percorrendo um assunto que é um assunto da casa, que é um assunto da infância, que é um modo de ver o mundo que quer ser compartilhado, porque é muito único, né? A visão dos dois. Eu também gosto muito do Bergman, assisto muito os Eu ia trabalhos falar dele. Bergman, que, tipo, a definição do cinema dele tem muito a ver com o que você falou. Eu amo. E assim, amo Almodóvar desde que eu sou adolescente também, que daí é uma outra coisa, são Sim. outras cores, né? Outras temperaturas, mas é um cinema também que me tem completamente. Tô ansiosa pra assistir o novo dele, o curta, que eu Sim. ainda não vi. É bem bom. Ansiosa. E assim a gente encerra o bloco aqui do filme, né? E
Vamos passar para o bloco musical, o bloco do disco preferido da Aline Bey. Voltando aqui, o disco que ela escolheu para falar com a gente é o Kind of Blue, álbum de 1959 do Miles Davis. Simplesmente um dos álbuns mais celebrados da música mundial em todos os tempos. Foi um divisor de águas não apenas na carreira do Miles, mas também na história do jazz. Representou uma ruptura com o bebop, estilo predominantemente o mais tocado até É. então, e trouxe uma abordagem conhecida como jazz modal, mais aberto à improvisação e, portanto, menos amarrado à partitura tradicional. Acho que só essa descrição já explica muito do que a Aline viu de tão mágico, né, nesse disco, mas vamos deixar ela falar. Então, Aline, por que esse disco? Ai, gente, esse disco é uma emoção, né? Eu escuto ele há muito, muito tempo. Eu acho que das companhias que a gente trouxe aqui hoje é a minha companhia mais antiga. E eu me lembro da primeira vez que escutei uma música do disco, que foi quando eu ainda fazia teatro. E eu estava fazendo. Não era a luz do espetáculo, mas eu estava na casinha de luz, porque eu dava o play em um filme que em algum momento acontecia no palco, era projetado no palco. E quando esse filme era projetado, o play que eu dava era uma música do Kind of Blue. E aquela. Tanã, ai, eu não vou saber fazer, mas tem aquele. Um agudo, assim, bem longo. E aí era esse o play que eu dava. E o teatro, ele ficava de uma maneira. E aquilo, assim, eu ainda não sabia de onde vinha, sabe? E aí depois eu fui entender que era desse álbum. E aí esse álbum começou a fazer parte da minha vida. E é muito doido porque tem algumas músicas que são fases. A gente gosta muito no É período da verdade. nossa história, mas depois passa. Não é que a gente deixa de gostar, mas fica meio datado, né? Quando a gente tinha Uhum. tantos anos, quando a gente se conheceu, aquela música. Kind of Blue, ele consegue abarcar tudo o que eu vivi e tenho vivido com aquela sonoridade. Como se a minha vida pudesse ser aquele disco. Que ele ia estar sempre, nunca eu ia bater no muro, não. Eu ia estar sempre ali. Ia estar bem, sabe? Muito bem. Aquela história de que livro que você levaria para uma ilha deserta, que Uhum. eu acho que disco, assim, não tenho. Eu ia estar muito, muito bem. Claro que ia, mas assim, diz muito a respeito do meu estado, assim. Você vê que talvez seja o que eu tô mais desestabilizada para falar. Porque vem de um lugar muito emocional para mim, a música, essa música. Você costuma ouvir música para escrever ou não? Te atrapalha na sua Eu concentração? escuto. E eu amo, na verdade, assim, eu acho que a música, pelo contrário, ela cria para mim, né? Porque cada pessoa é de um jeito, mas cria uma bolha de concentração. E eu uso sempre a mesma música. Então, quando eu tô escrevendo uma cena, e até eu terminar essa cena, que geralmente demora, quando eu tô levantando um romance, essa música fica em looping. E esse looping é como se o tempo não passasse assim, corrido. É como se o tempo fosse uma escavação. Então é muito importante para mim, é uma espécie de silêncio que eu encontro a música, na verdade, né. Uhum. Porque se eu tô no som seco, eu escuto muito mais. A gente tá em São Paulo, há muitas obras hoje, né, eu moro É. no Sumarezinho, eu tenho 3 obras, assim, uma de cada lado. É. Então o meu silêncio é esse, então a música ela até consegue apagar a tá, tá, tá das É. obras, e aí eu consigo me concentrar. Você falou a mesma música, no caso seria a mesma música que você escolheu para aquele Exato, momento, ou é exato. sempre uma música? Não é sempre a mesma Tá. música, é uma música que eu escolhi para aquele momento, mas, por exemplo, Pássaro eu escrevi inteiro com uma música só. Porque eu acho que eu ainda estava tímida Uhum. no processo. Então eu achei uma música que fiquei com medo de Uhum. nunca mais encontrar outra. Qual música? É, eu também queria perguntar. Pode É saber. aquela Je ne peux dire, sabe, do Satie? Eu não tô falando certo o nome. Je ne peux dire 1, 2, 3. Eu já ouvi falar, mas eu não tô me lembrando da música. Ela é linda, Tá. linda, linda. Mas, Vou enfim, ouvir. posso mandar depois pra vocês. Sim. E aí eu fiquei ouvindo no repeat, a 1. Aham. Agora a pequena tem uma playlist que inclusive eu compartilhei lá no Spotify na época do lançamento. Tá pelo nome dos capítulos, Júlia Terra Escritora. Ai, E aí estão as músicas que eu usei pra escrever. que lindo. É. Tem algo de jazz na maneira com que você escreve? Tem. Eu acho que no jazz tem muitas jams, né? E para quem acompanha jazz e se lembra desse momento de improviso, dessa noite onde o calor do público também compactua com o que está acontecendo no palco, eu acho que a minha escrita ela tem esse quê de improviso. Eu não sou uma escritora que tem tantos planos. Quando eu começo a escrever, eu tenho aquele incômodo que eu contei para vocês, que já está sendo elaborado em cadernos, em anotações, mas ele está muito na sombra ainda. Eu não tenho certeza de como as coisas vão se revelar. Mas eu vou para o palco, digamos assim, porque eu acho que é ir para o palco, escrever é sobre isso, sobre um palco de Uhum. ensaio, sim, mas é um palco.
com todas as ferramentas que eu tenho como escritora, né? Barra musicista, brincando nessa analogia. Então, tudo que eu sei, tudo que eu posso fazer naquela noite, o modo como eu tô, o meu humor, tudo que eu aprendi tecnicamente, que eu já sei racionalmente, mas também as inconsciências, né? O modo como a gente incorpora técnicas a partir da leitura, e nem sempre isso fica tão claro, mas quando a gente escreve, aquilo se revela. Então, é um jogo de escuta dos personagens, do texto, e um jogo de improviso também, né? Tem um calor aí, uma musicalidade também que me interessa muito. E claro, a melancolia, que eu acho que está muito no Kind of Blue. É um disco que acessa, para mim, realmente essa palavra melancolia da maneira como a gente disse, não colocando a palavra em cena iluminada, mas adentrando a melancolia. E aí descobrindo o que tem lá. Perfeito. Entrando um pouco mais nessa pergunta do jazz, que instrumento você acha que a sua escrita seria? Eu queria muito ser um sax, mas eu acho que eu não sou um sax. Eu acho que piano. Acho que combina. Eu acho que é piano. Eu acho lindo o piano, mas é que o sax, né? Os seus textos têm uma musicalidade, né? Assim, pelo fato dessa mistura entre poesia e prosa. Já teve algum leitor seu que musicou algum trecho de um texto seu? Ou você já falou que você escreve com uma trilha sonora, assim, né? Mas você já pensou em escrever letra de música, alguma coisa assim? Não, eu não tenho conhecimento musical, infelizmente. Eu nunca estudei música e nem instrumentos, então eu não sei nem como compor, né? Por onde começar. Não toco nada, enfim. E nunca aconteceu de ninguém musicar nada meu. É uma pena. Fica um apelo. Fica o desafio aí. Fica aí esse apelo. Musique Musique. um trecho de Aline Bey e mande pra nós. Mas eu acho que tem essa questão da musicalidade muito forte pra mim, porque quando eu tô escrevendo é uma busca pela música do texto. O modo como esse texto vai soar do lado de fora também, porque há um desejo de que o livro seja lido em voz alta. Mesmo que essa experiência não aconteça, porque não é todo mundo que tem esse hábito, mas algumas pessoas me dizem que não tem e que se sentiram de repente com vontade de ler em voz alta. A poesia faz isso, né? E a poesia fica muito bem quando lida em voz alta. Às vezes a gente não tá compreendendo o poema, mas se você lê em voz alta, aquilo começa a fazer sentido. O próprio Grande Sertão Veredas, né? O Marcelino Freire, que é um mestre para mim, meu professor e de escrita e grande escritor, ele dizia na oficina: você não está conseguindo ler o Grande Sertão? Leia em voz alta, porque é pura oralidade. E eu acho que é sobre oralidade também. Os meus textos também são orais. Eles são as personagens falando num palco que eu imagino ali que esteja acontecendo, né? Você trouxe 3 autores, né, do livro, do disco e do filme que criaram um estilo próprio, né? O Carrer criou um estilo próprio para contar as histórias dele, a Vardá criou um estilo próprio que é a assinatura dela, mas nesse filme específico, pelas questões que a gente já falou aqui, dela não poder ficar muito longe de casa. E o Miles Davis também criou um modo novo de fazer jazz. Você se vê também como uma pessoa que criou um estilo próprio? Como foi chegar? Eu já li em entrevistas suas você falando que você sempre quis escrever poesia, mas achava que não tinha esse dom. Então a forma de você escrever a poesia é misturando com prosa. Como foi encontrar essa sua voz que te diferencia tanto de outros autores? Eu acho que foi a partir dessa ilusão mesmo que você pontua. Eu acho que o desejo de originalidade, ele é alguma coisa que percorre todos os artistas. A gente quer entregar alguma coisa que só a gente pode entregar. Eu acho que o trabalho é sobre isso, né? E é sempre uma tentativa, porque a gente vai entregar uma coisa que só a gente pode entregar, mas essa coisa também ela é permeada por tudo que a gente leu, por tudo que a gente assistiu. É mais sobre esconder as referências, né? Deixá-las um pouco mais ocultas. Quando a gente está mais jovem, escrevendo mais no começo, elas ficam super na superfície, você percebe muito claramente. Pô, olha, esse autor ele se inspirou muito na Clarice, esse autor. Fica muito claro. Conforme as coisas vão nublando mais, é sinal que a tua maturidade está chegando, né? Sabe misturar melhor. Mas é sobre misturar bem as coisas que você ama. Eu acho que é isso. E trazer. Eu estava lendo o livro novo da Noemi Jaffe, Os 7 Princípios do Fazer Literário, onde ela fala sobre essa questão da originalidade como um dos pontos do fazer, né? E ela conecta a palavra originalidade com origem, e que é uma coisa que eu nunca tinha feito. E quando a gente pensa em originalidade, a gente pensa sempre, não sei se vocês sentem assim, mas uma coisa para o futuro, né? Uma coisa voltada assim para algo que nunca aconteceu. Mas se a gente pensar em origem, a gente está pensando no nosso passado, na nossa ancestralidade.
E é aí que mora a nossa originalidade, em exatamente ser quem a gente é. Então eu fiz uma volta linda, assim, sabe? Ler esse livro. E eu pensei, é sobre não fugir dessa minha Sim. infância que eu trouxe pra vocês, desse tempo escorrendo, dessa criança que não sabe, essas coisas que são minhas, esse túnel do sonho e da memória, esses pássaros, enfim, essa dança, são as coisas que me habitam, né? Então acho que é sobre essa construção. E com essa deixa, então, a gente vai pro momento aqui, o grande momento do nosso podcast, já caminhando pro final, que é uma surpresa para quem tá aqui. A gente tá aqui com a Jéssica, que é uma grande fã do seu trabalho, faz parte da nossa equipe, e ela tem um desafio agora Ai, de meu comparar a Aline, escritora, a Aline, autora dos textos que a gente conhece já, com a Aline aqui, que esteve com a gente aqui conversando das obras que ela ama tanto aqui, passou 1 hora e podia passar 5 aqui. Que ia ser Poderia pouco. facilmente. Então, agora, depois de tudo que você ouviu aqui, quem é Aline Bay para você, Jéssica? Meu Deus. É sempre um trabalho difícil, nunca vai ser fácil estar aqui nessa posição. Então, eu começo com uma reverência a esse espaço, que é poder falar do seu trabalho e tentar minimamente descrever um pouquinho do que a gente conversou aqui. Eu vou ler algumas palavras que eu fui pescando, porque eu acho que elas são fortes, falam por si mesmo, e depois vou tentar amarrar, tá bom? Coisas que a Aline falou. Ela falou sobre voz, sobre infância, incômodo, parte de dentro das coisas, origem, histórias pequenas, escuta, memória e honestidade brutal. Falando assim, eu acho que as coisas, cada um vai tecer seu fio aí, mas as coisas elas se amarram. Quando você comentou sobre honestidade, que era uma coisa que você via no trabalho do Carré, da Agnevada, eu até fiquei emocionada aqui porque foi a primeira coisa que eu escrevi quando eu tentei fazer alguma relação das suas escolhas. Eu escrevi a palavra honestidade. Tá até aqui, depois eu te mostro. Honestidade e a verdade com o que transpassa naquele momento. Uma certa empatia, uma nudez, um arrebatar-se pela coisa. E eu acredito de verdade que é uma busca sua, né? Que você é honesta, primeiro consigo mesmo nesse seu processo e deixa também transparecer isso no seu trabalho. E que essa coisa que você falou da infância, né? É quase. Eu percebi isso principalmente no primeiro livro, que é quase como se você voltasse ali no tempo, naquela memória, naquela origem daquilo que fez muito sentido, que emocionou e que tem uma verdade porque você sentiu. E fosse trazendo algumas compreensões, entendimentos, uma leitura do que aquilo significou, sabe? De alguma forma, eu tive essa imagem, assim, veio essa imagem na minha cabeça. É uma escrita com muita verdade, que às vezes é bruta, que às vezes é crua, que é muito inventiva, que inventa palavras, que é improvisada. Então, é vivo, né? É cheio de vida. É como se você estivesse escrevendo com as suas vísceras, com o que tá dentro mesmo. E você falou que sente o incômodo do corpo, né? Vem muito de dentro mesmo. O seu corpo tá falando. Você tá escrevendo com carne, com osso, com sangue, embora a parte mental, intelectual esteja ali muito na inteligência com que acho que você usa as coisas, é muito para sentir, né? É muito para ouvir essa voz forte que fala. Então, eu não vou conseguir definir a Aline em uma palavra, uma frase. Acho que você definiu em alguma. Honestidade. Honestidade talvez seja vida. A principal. E é a vida que pulsa, né? Dentro dela e transparece nas páginas. Acho que é isso. É por aí, Aline? Nossa, gente, que bonito. Espero que seja. Que bonita essa análise. Eu fiquei aqui, uau, que lindo essas conexões que você fez. Obrigada. É por aí, Bárbara? Com certeza por aí. Eu acho que a honestidade combina muito com você. Que bom.
Realmente estar aqui nesse episódio foi um mergulho, assim, sabe? Não só na sua arte, mas na vida. Então parece que a gente mergulhou em questões ali que estão ao nosso redor o tempo inteiro, mas que a gente tem que parar e prestar atenção. E você faz a gente prestar atenção com as suas obras. Então, muito obrigada. Obrigada, Bárbara. Um prazer. Obrigado por estar aqui, Aline. Obrigado a você que assistiu, que ouviu esse episódio. E a gente Até a volta nos próxima. próximos. Aí. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Até logo, gente. O podcast Um Livro, Um Disco, Um Filme é uma criação de Diego Olivares. Eu também dirigi esse episódio e fiz o roteiro em parceria com a Bárbara Demerov e a Jéssica Stuck. A nossa comunicação e marketing digital são feitas pela Priscila Penha. A identidade visual e nossas artes são da Lívia Colino. O Leandro Demerov foi quem fez o motion e a finalização desse episódio em vídeo. A coordenação de gravação, edição de imagens e áudio ficam com o Rafael Azevedo do estúdio On The Cast em São Paulo. A produção é do time 1LDF. Se você ouviu até aqui, deixe um comentário. A gente vai adorar saber o que você achou do episódio. E não esquece de seguir a gente no Instagram e no TikTok. E também se inscrever no nosso canal do YouTube e nas plataformas de áudio.